Bom, estamos ao vivo aqui, pessoal. Boa noite. Estamos aqui aguardando, né? Vamos aguardar mais alguns minutinhos para o pessoal chegar na transmissão. Já estamos com 12 pessoas online. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Khaled. Sou membro do ITA, do Instituto de Teoria e História Anarquista. E tenho o prazer aqui de estar na companhia hoje do Bruno Lima Rocha, cientista político, pesquisador, professor e militante. Né? Essa é a estreia dessa coluna, que é o Xadrez Político, uma coluna quinzenal aqui do ITA, esse espaço que vai contar sempre, né, com a presença do Bruno e de eventuais convidadas, para falar sobre a conjuntura nacional e internacional. Né? Tudo isso sob uma ótica, né, sobre uma visão anarquista. Então, fazer esse debate econômico, da conjuntura, sob esse espectro do anarquismo. Queria agradecer, primeiramente, em nome do ITA, ao Bruno, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui, de realizar essa coluna quinzenal com a gente. Boa noite, muito obrigado, Bruno. Opa, boa noite, Khaled, boa noite quem nos assiste. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado, Bruno. O tema de hoje é a economia brasileira e o Brasil de Bolsonaro. Antes de começar, de entrar na discussão em si, vou dar alguns avisos. Para quem não conhece, o Instituto de Teoria e História Anarquista, ele tem por objetivo estimular, reunir e difundir pesquisas históricas e teóricas sobre o anarquismo, investigações de questões teórico-metodológicas e conjunturais a partir de uma perspectiva libertária, anarquista. Né? Então, até para cumprir com esse objetivo das investigações conjunturais, acho que essa coluna, esse espaço, tem esse papel. Então, muito bom, né, contar com o Bruno e com essa coluna permanente aí, quinzenal, que é o Xadrez Político, para fazer esse debate conjuntural. A ideia desse programa do Xadrez Político é debater, a partir da economia política, os caminhos e descaminhos conjunturais do tempo presente. Vou convidar o pessoal a apoiar o ITA, né? Quem quiser contribuir com a gente, está aqui na telinha e tem aqui também na descrição do vídeo o nosso Pix, então, para que a gente possa manter nossas atividades e aprimorando as condições técnicas, inclusive, manter o site, quem sabe conseguir um site novo, um servidor novo. Então, toda contribuição é importante. Vou pedir também para que todos que estão acompanhando aí, se puderem, para se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, né? Para se inscrever no canal, ligar as notificações para receber, para saber todas as atividades. A gente está com um calendário agora de mais lives, de mini cursos, então, para falar para vocês, depois dessa atividade de hoje, no dia 16, a gente vai ter um mini curso, As Mulheres Anarquistas em São Paulo, com a Samantha Mendes, que é autora de um livro homônimo, historiadora e integrante do ITA, e a Heloísa Benvenuti, filósofa. Isso no dia 16. No dia 20, a gente tem o segundo programa do Xadrez Político, e o tema vai ser a questão da terra no Brasil de Bolsonaro. E vai contar com a participação da Vanessa Oliveira, que é jornalista, do Bruno, que é cientista política, e da Melka Barros, que é advogada e autora do livro Memórias da Travessia. Então, o próximo quadro Xadrez Político vai falar sobre a questão da terra no Brasil de Bolsonaro. Nos dias 28 de outubro e 4 de novembro, a gente está promovendo um mini curso Ecologia Social de Murray Bookchin, com o Arthur Castro, que é historiador e professor. E, por fim, a gente ainda tem mais um mini curso que está sendo programado, cujo tema será Abraham Gillen, Guerrilha e Autogestão, com o autor de um livro também lançado pela Faísca do mesmo nome, que é o José Carreteiro Miramar. A data ainda vai ser divulgada. Então, a gente já tem essas 4 atividades aí programadas. Peço para o pessoal, então, se inscrever aqui no canal para receber as notificações e acompanhar nosso cronograma. Vocês podem também visitar a nossa página para acessar os materiais do ITA
e se informar também sobre esses próximos eventos e os mini-cursos que a gente está programando realizar nos próximos, né, nesse mês, agora em novembro, e vamos tentar movimentar o canal, movimentar a página do ITA também com mais atividades. Agradeço a todos e todas pela audiência, a gente já está com 18 pessoas aí conectadas. Só para dar uma esclarecida aí na dinâmica, então a ideia aqui é fazer mais um bate-papo mesmo, não é um mini curso, não é uma palestra, então é trocar essa ideia com o Bruno, e para isso é fundamental a participação de todas e todas, por isso eu convido vocês a participarem, né, do debate, registrando seu comentário, na medida do possível eu vou lendo aqui e trazendo as contribuições, as sugestões, as críticas que vão aparecendo aqui para o debate. Quero dar boa noite a todos e todas, agradecer mais uma vez o Bruno e a audiência, e sem mais delongas, vou passar a palavra para o Bruno aí para a gente iniciar o debate aí do tema de hoje. Queria que ele falasse um pouco do Brasil de Paulo Guedes, né, desse projeto político, econômico que a gente tem hoje no país. Vai lá, Bruno. Então, beleza. Khaled, obrigado de novo. Ajeitar aqui, ai meu Deus, eu tô... Aí, agora sim. É o seguinte, gente. Bom, vamos tela inteira, tudo bem. Pessoal, vamos dar uma refletida que o projeto político, quando eu falo política, é de estrutura de poder, estrutura produtiva do Paulo Guedes e do seu entorno, não tem por que evitar falar dos seus séculos e companhia, é muito semelhante, mas é muito semelhante àquilo que a gente vai ser chamado na América Latina de linha chilena. Talvez um exemplo extremado seja Honduras, depois do golpe aplicado pela Suprema Corte e pelos militares hondurenhos em junho, contra o presidente eleito Manuel Zelaya Rosales, que não era grandes coisas. Era um oligarca arrependido do PLRA, do Partido Liberal Radical de lá, e que estava flertando com aquele chamado eixo bolivariano ainda, Chávez em vida. Qual que é o projeto de Paulo Guedes? Vamos pegar o caso chileno, que eu acho ele muito emblemático. A força da conspiração de ideias somado à vontade do agente econômico e a um poder externo. Olha o caso chileno, gente. A geração de economistas egressos na época da Católica do Chile, que foram ter algum tipo de vínculo, de convênio com a Escola de Chicago, a Universidade de Chicago, e a linha específica do Milton Friedman, se eu não me equivoco, a primeira turma foi para lá em 58. E eles vão chegar ao poder 15 anos depois, em 73, por um golpe de Estado. Eu vi recentemente, agora me foge o nome, tá? Um economista da Unicamp, dizendo que o único projeto político que o Paulo Guedes pode exercer é uma ditadura amada Pinochet. Eu não tenho a menor discordância com isso, está coberto de razão. Por quê? Quando houve o golpe militar no Chile, 11 de setembro, insisto com isso, tá, gente? O 11 de setembro nosso é o da América Latina de 73, não 2001. Foi um absurdo o que aconteceu. Um absurdo o que aconteceu em 2001 em Nova York, verdade. A maioria das pessoas que foram assassinadas eram o pessoal da limpeza daqueles escritórios. Enfim, o Chile era uma economia industrial, creio eu que o emprego industrial chileno era 47%, 49% da força de trabalho. Olha só que loucura. E o Chile, passando o período Pinochet, pelo menos o período Pinochet no poder, porque a Constituição do Pinochet continua, o Chile passou a ser uma economia de serviços e manteve essa tradição, ou essa maldição mineral exportadora, com o cobre. Especificamente com o cobre. Então, o Chile é uma província mineral exportadora e uma economia de serviços. Pegar o caso chileno, por exemplo, no Chile, a água é privatizada. Então, os mananciais de água que cortam uma propriedade, eles não pertencem ao governo federal chileno, eles pertencem ao trajeto da propriedade. Tem alguma lei lá, outra, que impediria secar todo o leito do rio, mas o uso da água é abundante. Então,
o Chile produz abacate para exportação. E o abacate de exportação chilena, ele simplesmente drena o volume de águas que desce da cabeceira dos Andes, que cada vez mais tem menos neve. Havendo menos neve, há menos fonte de água. Havendo menos fonte de água, o país que já é seco, ele fica desértico. Então, esse fenômeno da desertificação também tem uma relação direta com o uso dos recursos hídricos para fins privados sem limite, para uma economia primária exportadora, voltada para a exportação. Um outro exemplo que a gente pode colocar do país de Paulo Guedes é justamente isso, essa crueldade sociopata. Por quê? Se a gente pegar a Constituição chilena de 80, aquela feita pelos jovens juristas da Católica, por sinal, do Chile, que apoiavam Pinochet, que depois vão constituir a espinha dorsal da UDI, que é o Partido Pinochetista por excelência, aliado do Partido Nacional ou da Renovação Nacional, que é o pinochetismo envergonhado ou discreto, é o Partido Pinheira, por exemplo. A gente vai observar que os direitos fundamentais eles não estão ali. Então, embora tenha saúde pública, a saúde não é gratuita. Embora seja pública, a saúde não é universal. Por exemplo, o outro, não tem, eu insisto com isso, não tem na Constituição chilena de 80 o direito à moradia. Como que a moradia fosse, vou botar uma aspas aqui na minha fala, que é vergonhoso que eu vou falar agora, não sou eu que estou dizendo. É a Constituição chilena do Pinochet que Paulo Guedes apoia. A moradia é uma conquista do indivíduo ao longo de sua vida. Tá, e se não chegar na moradia? Bom, mora na rua, mora em terreno ocupado, vai ser reprimido pela polícia. É essa escala de pobladores, como eles chamam lá, que seria os territórios ocupados da área urbana da Grande Santiago. Outro exemplo, bem concreto. Agora é mais pesado. A gente não vai ter o direito ao trabalho, um trabalho regulado. A tese deles é aumentar cada vez mais a informalidade e diminuir aquilo que é chamado dos custos sociais do Estado. Então, como tinha na década de 70 no Chile, tá? 73 até 79 e 80, quando veio a Constituição, tinha muito desemprego, muito mesmo, porque as fábricas começaram a fechar, arroz salarial, repressão, etc. E mesmo a ditadura do Pinochet fazia a conta que era caro demais reprimir todo mundo, socialmente falando, foi criado algo parecido como emprego pleno, frente do emprego pleno, algo assim. Tem um nome esquisito desse. O que seria isso? Trabalhos braçais, trabalhos de limpeza urbana ou de auxiliar de limpeza urbana, contratos provisórios, de modo a tirar as pessoas de casa recebendo menos que um salário mínimo à época no Chile. Qualquer semelhança com aquela proposta de carteira verde e amarela não é nenhuma coincidência, é o mesmo projeto, idêntico. Tá? Vamos ver o Brasil agora. O Brasil de Paulo Guedes não é só de Paulo Guedes. O Brasil de Paulo Guedes é, por exemplo, do Instituto Milênio, que ficou pregando em pleno crescimento econômico, em pleno boom do capitalismo brasileiro. De novo, vocês são anarquistas e defendem uma economia nacional? São temas diferentes. A gente está fazendo a crítica dentro dos matizes de capitalismo periférico. Tá? A proposta do neoliberalismo é que a gente seja cada vez mais dependente de poderes externos. Seja o controle do capital financeiro através das redes telemáticas dos Estados Unidos, como, por exemplo, nas offshores, seja através do investimento direto, predatório ou não, no capital chinês. O que importa para essa gente é que este país ou esse território não tenha muita coisa a ser disputada, cada vez menos, seja impossibilitado. Vamos supor, se a centro-esquerda ganha no voto ou a esquerda ganha na rua, aquilo que tem de estrutura produtiva instalada vai ser tão frágil que dificilmente vai disputar poder no sistema internacional. A proposta é essa, terra arrasada, só que numa espécie de conflito permanente de baixa intensidade. No Brasil, essa agenda regressiva, pessoal, regressiva mesmo, ela se instaura na legislatura que reelege Dilma Rousseff e Michel Temer. Tá? Porque o Congresso que foi eleito em 2014 era o Congresso que elegeu Eduardo Cunha como presidente. Ô Bruno, já que você entrou nesse tema, eu vou te interromper um pouquinho, até para já deixar uma pergunta, inclusive
pedir também para a nossa audiência, aí, a gente já está com mais de 30 pessoas acompanhando, então, né, reforçar o convite para que deixem os comentários, as perguntas e contribuições para a gente, né, estimular o debate aqui. E aí, como o Bruno entrou nesse tema, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As políticas de ajuste fiscal não são uma novidade, né, desse governo. A gente vê uma certa continuidade desse tipo de política de ajuste que vem dos governos anteriores. Então, já que você está entrando nesse tema, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Se você vê essa continuidade, se você vê uma alteração no ritmo e na intensidade dessas políticas de ajuste, né, e de retirada de direitos, o que você vê aí nesse processo? Vamos lá. E para responder ao Silas, que deixou aqui nos comentários, o debate vai ficar salvo no YouTube, sim. Vocês vão poder acessar na íntegra mais tarde. Beleza. Eu respondo isso, faço o último comentário e te passo a palavra, né? Então, Khaled, eu tenho por mim que a gente não pode tergiversar, nem omitir fatos, nem mentir nos fatos. O primeiro governo Lula, ele foi também uma parte de continuidade do que seria, aspas, as regras macroeconômicas da era FHC. O câmbio flutuante, a titica do superávit primário, que é uma ilusão fiscal, que o governo vai tentar bater azul no seu orçamento, com tudo que arrecada, menos do que gasta, sem contar o que deve, o que é uma loucura. E aí, nesse do que deve, não entram, por exemplo, o quanto custa para carregar a dívida pública. A dívida pública não é um problema. O quanto ela custa é um problema. Mas isso é outro assunto, né? E para quem ela serve mais que nada, a quanto ela custa. E um mecanismo que vem da década de 90, que foi mantido pelo governo Lula, depois por Dilma, numa escala pequena, que é o DADRU, desvinculação de receitas da União, onde a União poderia, o Poder Executivo pode, naquilo que está na Carta Constitucional, dos direitos assegurados, como, por exemplo, saúde e educação, tirar 20% daquilo ali, porque tem uma PEC que diz que pode tirar 20%. Tá? Esse é um dado. Se a gente pegar uma linha de continuidade, vai ter uma mudança fundamental no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. Vai ter mudança. Não vou mentir aqui que não teve mudança. Teve uma orientação do chamado ciclo virtuoso, onde havia investimento público e onde esse investimento público gerou crescimento e desenvolvimento. Isso aconteceu. Tá? A gente pode fazer críticas a esse período por outros canais, mas falar que isso não aconteceu não é verdade. Houve um certo cogoverno, tá? Tanto é que Henrique Meirelles, que é secretário de Fazenda de São Paulo, foi ministro da Fazenda no governo golpista de Temer, foi durante 8 anos o presidente do Banco Central. Henrique Meirelles é de origem tucana. Quando ele concorre a deputado federal para Goiás, ele é tucano de origem. Henrique Tucano Meirelles. E era de um dos diretores mundiais do Banco de Boston, que liquidou, encerrou as operações no Brasil. E à época que Lula recém assumiu o governo, era o maior credor privado do Brasil. Mas, Khaled, eu não vou mentir aqui, tá? Não tem nada parecido, nem na era FHC, com o que a gente viu no Congresso a partir de janeiro de 2015, na agenda regressiva, e menos ainda que a gente vai ver como o que essa cara de pau chama de reformas, o que é mentira, né? Seria restauração ou regressão de direitos a partir do governo golpista de 2016, tá? Como, por exemplo, a chamada PEC do teto dos gastos, que já vinha com uma proposta de impedir a União de exercer o gasto público. Qual o problema de fazer isso? O problema é que diminui a capacidade de pressão do povo organizado para arrancar do poder executivo burguês mais direitos. Esse é o problema. Bruno, aproveitar o gancho aqui mais uma vez, né, para tentar deixar o debate mais dinâmico também. Em primeiro lugar, o Igor Nascimento deixou um comentário aqui perguntando, né, parabenizando e dizendo que espera que tenha outro debate. Como eu disse no início, a ideia dessa coluna, desse programa é ser quinzenal. No dia 20, a gente já tem agendado aí o segundo programa, no dia 20 de outubro, às 21 horas, e o tema vai ser a questão da terra no Brasil de Bolsonaro. Voltando aqui para o debate, tem uma intervenção aqui do Rafael Viana. Ele perguntou para ti,
se há um projeto de institucionalização do neoliberalismo em curso no país. Esse projeto se inicia em 2016 no governo Temer, e aí eu contribuiria, né, resgatando o que você falou agora há pouco, se esse projeto de institucionalização, qual a relação desse projeto com a PEC do teto dos gastos, né, que eu acho que foi um marco, né, importante nas amarras e um marco forte nesse projeto aí de neoliberalismo, não sei se esse é o termo mais correto, mas de retirada de direitos sociais e de destruição do tecido social brasileiro, né? Eu acredito, Khaled, que como forma institucional, essa foi a meta do golpe de 2016. Mas como política econômica concreta, já começa na trairagem do governo Levy. Né? Isso é uma provocação, né? Joaquim Levy, ou de Chicago Boy, na época era chamado de Chicago Boy do Bradesco, porque ele vinha da executiva do Bradesco, que ocupou a pasta da Fazenda do segundo governo Dilma e executou a política econômica do rival. Se eu não me engano, o Joaquim Levy era cotado para ser secretário do Tesouro do governo Aécio Neves. Tanto que ele diz, ele fez campanha para Armínio. Naquele período, aquele ano 2015, aquele ano fatídico 2015, já tinha o famigerado projeto do plano de de aspas, recuperação econômica dos estados, onde tirava cada vez mais capacidade dos governos estaduais de atender demandas, por exemplo, dos seus servidores, de ter política econômica própria, e já tirava a capacidade de governar, de fato. Tanto é que a chamada reajuste e reforma, etc., dos estados já vem de 2015, já vem do curto período que o Joaquim Levy ficou à frente da Fazenda. Acho que saiu em dezembro daquele ano. Então vem daí. Como marco institucional, eu diria 2 períodos, tá? O período pré-golpe, toda essa canalhada aí neoliberal dizia e pregava abertamente, que no veículo que hoje é oposição, como a Globo News, dizia abertamente que o Brasil tem uma Constituição uma Constituição com direitos sociais e com orçamento que não cabe no PIB brasileiro, repetindo a chamada farsa fiscalista, como se tivesse um limite de emissão de moeda e circulação. Já vem daí, tá? Então a gente pode botar 2 marcos. 2015, na agenda regressiva do Congresso, onde a bancada chamada ruralista, bancada do latifúndio, escancaradamente dizia que 42% a 47% do território brasileiro são áreas protegidas, que tinha que avançar a fronteira agrícola para dentro delas. Dizia isso aí escancaradamente. Como, por exemplo, a redução da maioridade penal e outras agendas muito conservadoras, que teve à época o presidente do Congresso, né, o impoluto, impagável, inesquecível Eduardo Cunha à frente. Então seriam 2 marcos. Tanto é o segundo marco, pós-golpe, tá? Foi a primeira PEC aprovada ainda no primeiro ano de governo interino do Temer, que ele fez questão de, com a maioria que votou no impeachment, aprovar o teto dos gastos. E essa medida é escancaradamente inconstitucional. E como dizia Romero Jucá à época, foi com o Supremo com tudo. São 2 marcos, tá, Khaled, na minha modesta opinião. Opa, aí, voltou. E aí? Opa, tava com o áudio desligado aqui, transmissão ao vivo. Beleza, assim. beleza. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco eu volto aqui no debate dos comentários. Antes de entrar nisso, né, queria trazer alguns dados, então. O Bruno já falou do Brasil de Paulo Guedes. Eu queria trazer alguns dados para traçar um pouco do panorama da economia brasileira hoje, né, em 2021. Então, tentando aqui, o Bruno vai me matar, mas fazer um debate, a gente tem um projeto predatório, né, que é esse projeto, a linha chilena de uma economia primária exportadora com uma desenfreada destruição ambiental e do tecido social. Esse projeto levou o Brasil a perder mais uma posição e cair para a 13ª maior economia em 2021. Né? Em 2020, a gente teve uma queda de 4,1% do PIB, isso medido em reais, mais uma retração de 23% no valor medido em dólares. Então, em 2020, o Brasil já retrocedeu 3 posições, passou da 9ª para a 12ª colocação, né, entre as maiores economias do mundo, e a previsão é de que em 2021 caia mais uma posição e passe para a 13ª colocação. Essa queda do PIB liga um alerta para a recessão e para o fenômeno da estagflação, né, que é uma economia estagnada
com uma projeção inflacionária muito alta, que são puxados principalmente pela retração da atividade industrial, que tem muito a ver com esse projeto agroexportador, né? E com a queda no consumo das famílias. Então, em 2020, 62,7% do PIB era responsável pelo consumo das famílias. Com o fenômeno da inflação, a gente tem uma queda no consumo e, com isso, consequentemente, a queda também no PIB. Né? Então, com o aumento da inflação, muitas famílias tiveram que reduzir os seus gastos. Como a gente, além do fenômeno da inflação nas alturas, a gente tem o fenômeno dos juros subindo e o agravamento da crise hídrica. Então, a inflação, que no acumulado de 12 meses já ultrapassou 9%, e tem entre os grandes vilões a disparada nos preços da gasolina e da energia elétrica, que impactam, sobretudo, nos estratos mais pobres da classe trabalhadora. Né? Então, aumento da carestia de vida. A gente tem juros em alta, então a taxa básica de juros, a Selic, que no início do ano estava na mínima histórica de 2%, sofreu 4 elevações e atualmente está em 5,25% ao ano, o que torna o crédito mais caro, e para os próximos meses são esperadas novas altas. A gente tem o dólar batendo aí 5,50, né? A gente tem a crise hídrica, que vai impactar, sobretudo, no aumento do preço da energia elétrica, que já subiu quase 3 vezes mais que a inflação nesse ano, o que vai refletir, obviamente, num aumento também disseminado de preços de diversos produtos e serviços. A gente tem um aumento do desemprego, então os dados mais atualizados do IBGE, que são do segundo trimestre de 2021, vão mostrar que a gente tem hoje no Brasil 14,4 milhões de desempregados, o que corresponde a uma taxa de desemprego de 14,1%. Além dos desempregados, a gente tem 5,6 milhões de desalentados, né? Os desalentados são as pessoas que desistiram de procurar emprego porque não têm esperança de que vão encontrar emprego, né? E a taxa de subutilização da força de trabalho batendo 28,6%. A taxa de subutilização é composta pela desocupação, né, pelos desempregados, pela subocupação por insuficiência de horas, ou seja, pessoas que estariam disponíveis a trabalhar mais horas, que estão empregadas por conta de bicos que estão realizando, mas que não são trabalhos que correspondem às suas necessidades, e de pessoas que não estão em busca de emprego, ou seja, dos desalentados. Então, batendo 28%, 28,6% a taxa de subutilização. Além desses fenômenos, a gente tem também, né, com tudo isso, com a inflação e desemprego em alta, o índice de miséria com um patamar recorde no país. Desde 2012, quando ele começou a ser medido, a gente tem o recorde histórico no índice de miséria. Então, o cenário é catastrófico, né? O Henrique aqui falou do câmbio desvalorizado também, então dólar batendo um valor, né, de quase 5,50. Então, tudo isso, todos esses impactos econômicos, esse cenário catastrófico, por conta dessa política, né, desse Brasil de Paulo Guedes. Então, queria que o Bruno comentasse um pouquinho sobre esses dados também. Vamos lá, vamos por partes aqui. Em Khaled, o Matheus Henrique aqui falou um pouco antes, né? O tripé macroeconômico de Lula 1 já previa ajustes fiscais para alcançar a superávit primário. Assim, a gente comentou sobre isso. Ele citou aqui metas de inflação, que é uma teoria econômica, câmbio flutuante, citou o choque externo russo em 98. Tanto a quebra do rublo em 98 como a quebra da Tailândia, essa, por sinal, Armínio Fraga teve incidência direta, né? Na época ele estava como gerente de operações do Fundo Soros. O próprio Soros, que financia a Open Society, é um grande doador do Partido Democrata, é um mega especulador mundial, né? O que é o câmbio flutuante, gente? O câmbio não vai ser determinado por um ajuste do Estado, ele vai ficar à mercê dos cambistas ilegais, das mesas de câmbio
dos grandes bancos que operam no país e daquilo que vai entrar na nossa na agenda exportadora. E aí fica falando que o agro é pop, o agro é tudo, o agro não paga nem tributo. A maior importância do agro no Brasil é manter o superávit comercial da balança externa no azul e a gente tem ingresso de dólar, para caso tenhamos um ataque de dólar. Em tese, essa estica desses dólares que o Brasil tem seria para evitar um ataque especulativo. Agora, tudo é motivo para correr para o dólar. Tanto os gringos têm uma dívida pública gigantesca, 200%, 220%. Eles têm ad infinitum, porque eles emitem dólar à vontade, não é físico não, tá? É dígito. E todo mundo corre para lá. Eles aumentam meio por cento, todo mundo corre para lá. Então, tu vai ter sempre essa história de câmbio flutuante. Não vai inventar tipo 1 para 1, como foi o Menem, por exemplo, aquela causada lá, ou mesmo o Plano Real primeiro, que estava quase 1 para 1. Mas o tal do câmbio flutuante é que a gente vai ficar à mercê da especulação cambial. É isso. É isso. O país fica à mercê do agiota com CNPJ ou câmbio ilegal. A outra situação que a gente precisa colocar também, do câmbio, isso eu acho meio sério demais, tá? É o seguinte, até o companheiro que o Henrique falou aqui, o país que mais exporta gado no mundo e o povo comendo o resto de osso. Gente boa, o que vai incidir no preço do alimento aqui dentro? Não tem estoque regulador. Traduzindo, o governo não compra para manter o preço baixo para só poder comer. Isso é um grande problema. O outro, a gente não tem, como tinha na época do BNDES ainda fortalecendo a indústria brasileira, uma TJLP, que era uma moeda paralela, né? Que o agente econômico ia e pegava um empréstimo no BNDES e tinha um juros que era menor que os juros do Banco Central. Tô falando sério, todo mundo faz isso. Todo país que tem economia forte faz isso. O Brasil deixou de fazer por escolha de alto enfraquecimento. Mas quando toda a cadeia do agro ela é voltada para exportação ou não tem estoque regulador, ou não tem nenhum sistema de proteção, nós vamos pagar no Brasil o alimento em dólar. Esse é o problema. Tanto o insumo está em dólar, insumo, por exemplo, a porcaria do veneno do agronegócio está em dólar, tudo aquilo que vai estar no meio, fertilizante, veneno defensivo agrícola, etc. Né? Mesmo aqueles que são proibidos lá fora, a ministra quer que aqui seja liberado, a bancada do agro libera no Congresso também para ser liberado. Só que tudo isso daí vai estar pagando royalty para a Bayer, né? Antigamente era a Bayer Monsanto, agora resolveu o problema, que é uma só, é a Monsanto, desculpe, a Bayer. Vai estar pagando royalty de transgenia, não vai estar sendo cobrado a exportação, não tem um tributo exportador, ou quase nada. Vai estar sendo financiado pelos bancos públicos, eu estou falando sério. E aí, quem vai pagar essa conta internamente é o consumidor brasileiro. Por isso que a pessoa não tem o que comer. Bruno, surreal. É surreal isso aí. Só para comentar isso aqui, Khaled. deixa eu só interromper Henrique, um pouquinho, fazer uma perdão, só a frase aqui. Se não me perco aqui, cara. O Henrique falou a coisa certa, né? É o maior rebanho bovino do mundo e a gente está comendo osso. Quem come carne está comendo osso. É isso. Desculpa, te cortei. Como disse o Gabriel, uma farra danada, né? Acho que daqui a pouco a gente entra no debate aí das offshore, do Paulo Guedes, de todos os empresários aí, apoiadores desse governo, mas antes de entrar nisso, o Felipe entrou com uma pergunta aqui que já estava na minha cabeça, eu quero comentar ela primeiro e depois passar para ti, né? Que tem Beleza. a ver com a relação da dolarização com o aumento no preço dos combustíveis, né? Acho que tem a ver com essa liberalização, né? Acho que esse é o termo da economia, desse projeto de dolarização. Qual que é a relação desse projeto com o aumento no preço dos combustíveis? E para trazer um dado aqui importante que tem a ver com esse debate, é que a alta dos combustíveis já levou 25% dos motoristas de aplicativos a desistir. Né? Então, a tragédia brasileira é de que você acabou com o emprego formal, com o emprego com o mínimo de garantia de direitos, e esse governo foi além disso. Ele está conseguindo acabar com o emprego precário. Ele está conseguindo transformar inviável a atividade do motorista de aplicativo, que é um dos trabalhos mais precários aí que a gente tem no cenário. Né? A gente está tendo uma redução de 25%.
nessa modalidade de trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Da alta do preço de combustíveis e a destruição aí do mercado de trabalho brasileiro. Beleza. Ô, Khaled, fica na tela, vamos dividir tela, fica mais legal assim, não sai não. Tá. Beleza. Então, vamos lá. E vai me cortando a hora que você quiser, tá? Pessoal, a Petrobras, ela foi a grande meta do golpe de 2016, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por quê? Porque o Brasil, como país soberano, é o segundo ou terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, o Brasil poderia, se quiser, ser autossuficiente em petróleo e derivados. Ah, não refina tudo? Refina quase tudo. Qual foi a escolha feita pelos golpistas em 2016? Afundar a Petrobras. Então, a Petrobras fez um acordo jurídico com os gringos, o mesmo acordo que foi feito com o governo Macri, os chamados papéis abutres, ou fundos abutres, ou papéis buitres. Eu tenho que pedir desculpa ao pássaro abutre por ser comparado com essa canalhada. Que, quando a Argentina decretou moratória, estava colocado ali que uma parcela daqueles papéis tinha que pagar uns juros altíssimos. E aí, o que os especuladores fizeram? Entraram na Justiça Comum dos Estados Unidos Federal contra um país soberano. O que o Brasil fez? O que a Lava Jato fez? Ao invés de falar o seguinte, olha, o Brasil é um país soberano, a gente não vai admitir esse tipo de julgamento contra uma empresa como a Petrobras. Ah, mas a Petrobras é de economia mista. Ah, mas tem acionista minoritário na Bolsa de Nova York. O que eles queriam? Eles acham um absurdo uma empresa como a Petrobras ter um colchão de preços de modo a não elevar o preço conforme a oscilação do câmbio e a oscilação do especulador. Qual é o índice de especulação? Tem dois, tá? Ou é o Brent ou é o WTI. Como é que a Rússia retomou a sua soberania? De novo, eu não estou elogiando o regime político de Putin, estou dizendo como é que um país retomou a sua soberania. Quando o Putin assumiu, ele meteu todo mundo em cana, retomou a Gazprom, retomou a Rosneft, voltou a ser autossuficiente em combustível e não mais hipotecou a sua segurança energética ao especulador estrangeiro. O que fez a Lava Jato? O que fez o golpe no Brasil? Ao contrário. O que aconteceu no Brasil, Felipe, foi exatamente o que os gringos fizeram no Irã depois de 53. O petróleo iraniano foi nacionalizado em 51 e respondia a preços que o Irã determinava. Depois do golpe de Estado de 53, o petróleo foi consorciado com as 7 irmãs, as 7 maiores empresas da época de produção de petróleo, e colocou que o seu preço doméstico é seu preço externo, conforme o índice da época. O Brasil fez a mesma coisa, só que fez pior. O Brasil tinha uma regra que só a Petrobras furava, ou seja, só a Petrobras tinha mapas geológicos submarinos, submersos, né? Só a Petrobras explorava campos de exploração de pré-sal, por exemplo, ou campos ultramarinos, e voltou a fazer leilão. Então o país faz leilão daquela chamada Amazônia Azul, na maior cara de pau. No regime de partilha, que eu também fui contra, por mim só a Petrobras furava. Mas a Petrobras falou, não, vamos fazer partilha. Veio o capital de fora, injeta dinheiro na Petrobras, mas só a Petrobras fura. Agora não. Agora tu faz o leilão do campo de petróleo, a empresa externa vem e diz, é de risco. De risco da onde? Se quase todos os mapas geológicos já foram distribuídos pela Operação Lava Jato. O que vai acontecer com isso? O Brasil vai ter refinaria parada, refinaria vendida, como o polo de Camaçari, vendido. Na Bahia. Então, e muitas isso, vezes... Bruno, inclusive, né, é um absurdo, né, a canalice, a cara de pau, né, porque você está vendo um fenômeno aí de privatização da Petrobras, que, além do mais, você vende a preço de banana a infraestrutura construída, né? Então, a Petrobras foi lá, investiu, construiu, deixou pronta a infraestrutura, e aí quando está tudo prontinho, eles vendem a preço de banana para multinacional, para os grandes capitais, aí só explorar. E, ao mesmo tempo, Khaled, liberalizou a importação de petróleo. Então, qualquer país hoje pode vender petróleo derivados para o Brasil. Ah, mas para fazer um preço justo, segundo a regra internacional, essa venda teria que ser com indexador externo, ou o Brent, que tem origem na British Petroleum, ou o WTI, que não incide tanto no Brasil, que é do Golfo do México. É o West Texas Index, WTI vem daí, tá? O que isso significa? Que o país que era soberano e autossuficiente em energia, hoje ele é como se fosse um país que não produzisse petróleo.
Você tem um E aí custo de ferrou com todo mundo. produção, você tem um custo de produção, né, dos combustíveis no Brasil que não é o mesmo custo de produção internacional. E Não, você não é. vende para o consumidor doméstico aplicando os preços internacionais, ou seja, você Uhum. ferra com o mercado interno, né? Assim, é Isso. uma política desastrosa que não corresponde em absolutamente nada, né? O único. Com Só tem dois interesses para isso. Um, atender aquele que vende petróleo para o Brasil e atender ao acionista minoritário privado que opera com ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E a Lava Jato teve a grande meta de fazer isso. A função da Lava Jato foi essa. Foi colocar a Petrobras de joelho e o país de joelho. Aqui o Rafael está comentando. A Dilma leiloou o pré-sal. Tem uma diferença, Rafael, que ela é fundamental, tá? De novo, eu fui contra o leilão. Por mim, só a Petrobras furava. Mas no leilão do regime de partilha, fui pra rua, protestei, xinguei, a gente correu. Tudo isso a gente fez, tá? Mas no regime de partilha, eu insisto, só quem furava era a Petrobras. E agora não, agora liberou geral. Qualquer empresa no Brasil pode leiloar, comprar um leilão de um campo de petróleo, achar que é um contrato de risco, é mentira, não tem risco nenhum, porque está na adjacência do pré-sal e vai lá furando e vai supostamente correr um risco de perfurar e não encontrar. Mentira. Você está entregando o subsolo brasileiro, no caso subsolo ultramarino, para empresas estrangeiras. E com isso, ferrando a população brasileira. Porque os caras que vão entrar aqui, o capital que vai entrar aqui, vai querer vender para o consumidor brasileiro com um valor de exportação, sendo que aqui não precisa. É a exatamente. mesmíssima coisa que ocorre com o alimento. Mal e porcamente a gente vende com toda a cadeia dolarizada. Por isso que a gente está pagando esse horror. Uma vez a gente chega no mercado, na fruteira mercado, tá uma berinjela R$ 14 o quilo. E a quem que atende essa lógica, Bruno? Então, né? Falando assim de forma mais enfática, né? É uma lógica que penaliza o povo em Isso. detrimento de todos os interesses, né, da população, da maioria da população, que só favorece um grupo muito pequeno, né, de Ferra a população. especuladores, Uhum. exatamente, né, que, como falei Ferra com o anteriormente, povo. que coloca o Brasil aí com a maior taxa de miséria da série histórica, né? Aqui o Felipe comentou aqui, ó, Khaled, ó, a Isso que gente eu ia falar. exporta óleo bruto, ó, retirou, tá? Tirou o petróleo, tá? Ele vai em barril bruto, exporta e compra ele refinado. Ah, porque o Brasil não pode refinar. Mas tem refinaria parada. Qual é o sentido disso? Deixar a refinaria ociosa e vender a refinaria para quem vai entrar, porque querem ou liquidar a Petrobras. Já conseguiram um fenômeno. Era uma empresa vertical, uma empresa de energia, virou uma empresa só de petróleo. Então acabaram com. Por a rede BR foi privatizada. A rede de gás foi privatizada. Aí o cara que compra a empresa de gás vai falar, mas eu não quero tabelar o gás, porque o meu mercado é vender gás. Então, eu não quero exagerar, Khaled. O consumidor brasileiro de gás de cozinha paga igual o preço da milícia, sobrefaturado. Sem necessidade, é isso. A gente está acabando com o patrimônio, né? Isso. Não Da deixando Petrobras, patrimônio. nada em jogo para um próximo ciclo eleitoral. Eu sei que não é nossa praia, mas a gente tem que falar, tá? E deixando evidente, ó, qualquer mudança de correlação de força no Brasil tem de tomar isso aí de volta. Exatamente. Tem de tomar de volta tudo. A gente está passando aqui dos 43 minutos, então, para não estender muito o debate, porque fica cansativo, né, esse modelo de live, vou trazer aqui a contribuição do Henrique Silva, né? O argumento dos caras era de que a prática de preço da Petrobras não dava lucro, ou seja, eles reclamam que uma empresa estratégica de Estado não está dando lucro. Sempre E mais deu, do que sempre deu. isso, era exatamente esse comentário. Historicamente, o balanço, né, histórico da Petrobras sempre foi totalmente superavitário. Então, além de tudo, o governo que mente na cara de pau, né? E tem uma coisa que a gente tem que falar, a Petrobras pode ter milhares de defeitos, tá? Mas ela tem duas coisas fundamentais. Uma, ela tem a história da população brasileira ali dentro, e ela tem um corpo de trabalhadores e trabalhadoras sindicalizado e altamente especializado. Então, Exatamente. a Petrobras é fator de soberania popular. Meu, deu uma revolução no Brasil, quem vai segurar a bronca é a categoria petroleira.
Vamos botar o pingo no i. Para a gente não ter que ficar... Né? Como, é estratégico, é estratégico. É isso aí. Totalmente estratégico, não é à toa, né? Que eles estão querendo destruir a Petrobras, né? Exatamente pelo papel estratégico que ela cumpre na economia nacional. A gente já está com 45 minutos, então vou convidar a todos e todas que estão acompanhando aí o debate para deixar suas intervenções, perguntas, críticas, sugestões. Vamos fazer mais uma rodada aqui de perguntas e antes dessa última rodada de encerrar aqui nosso primeiro programa, queria que o Bruno comentasse aí o Pandora Papers, né? Pois que explodiu agora no final da semana passada. Queria que primeiro você explicasse da forma mais didática possível o que é uma offshore, né? E qual que é o tamanho desse escândalo. Putz, tem mais uma de petróleo aqui, eu já vou para offshore, né? Tem uma relação entre o marco regulatório do pré-sal 2010 com o golpe de 2016? Tem. O golpe de 2016 foi para quebrar o marco regulatório do pré-sal. A joia da coroa foi essa. Tudo que a Petrobras trazia consigo. A engenharia naval, a engenharia pesada e complexa, o complexo de óleo e gás, tudo isso aí foi detonado. A Lava Jato focou nisso daí. Offshore, tá? O que significa isso? Significa que é uma empresa que, em tese, está num lugar que é uma ilha, daí vem offshore, mas, por exemplo, paraíso fiscal ou jurisdição especial, os gringos têm 3, 4 estados, Delaware, Wyoming, Nevada, que o segredo de sigilo bancário é muito mais elevado que outros estados que eles têm lá. São 50 estados dos Estados Unidos, né? Uma offshore é uma empresa que tem um sigilo bancário absurdo, que opera como, aspas, uma shell company, é uma concha, tá? Então, tipo, eu sou dono do dinheiro, tá? Eu nomeio fulano como gestor. E aí tem um contrato sigiloso que o lugar que eu abri essa empresa, ela não pode revelar quem é o seu proprietário. Tem várias formas de o dinheiro chegar lá, tá? Quando não é declarado esse dinheiro, é evasão fiscal, isso é crime. Crime contra a Receita Federal. Mas muitas vezes, essas grandes empresas, elas transacionam em dólar e recebem já como no exterior. Então, tu abre uma empresa no exterior, uma empresa de fachada, para receber em dólar e não internalizar essa grana e não pagar IOF. Tanto é que tinha um projeto de lavanderia, chamado uma Lavanderia Brasil, de redução da carga de IOF para internalizar todo esse dinheiro. O próprio Paulo Guedes queria propor 6% em cima do que vinha trazer. Tá? Mas é muito importante entender isso. Tu abre uma empresa externa, essa empresa não existe, não produz nada, é uma carteira bancária, é um depósito bancário, tu recebe por um canal no exterior, tá? Tu cria uma holding estrangeira que não existe, de papo de fachada, fecha uma parte dos seus contratos em dólar, recebe nessa subsidiária, nessa empresa que está no paraíso fiscal, e o dinheiro nunca chega no Brasil. Não é ilegal, posso dizer que é imoral. A grande maioria desses recursos, como essa empresa que foi aberta numa ilha, não pergunto onde é que vem, aí tem de tudo. Então, uma forma clássica de lavar dinheiro é comprar barco de passeio, comprar iate, ou comprar avião privado, tá? Mas quase sempre, ou muitas vezes, esse dinheiro que está fora, que saiu por canais bancários, que teve uma evasão de dívida, tem elisão fiscal que eles chamam, que é uma malandragem, que o dinheiro sai pelos caminhos tortos da lei, e muitas vezes quem tira o dinheiro são os bancos formais. Tá? Qual é o problema? Esses depósitos são moeda estrangeira, são em dólar, tá bom? Então qualquer variação cambial, dólar subiu, dólar baixou, dólar subiu, o pessoal ganha mais dinheiro. O que é proibido no Brasil? É proibido no Brasil que uma alta autoridade do Estado seja titular de conta em paraíso fiscal, uma conta offshore, ou uma conta em jurisdição especial. Porque essa conta está em moeda estrangeira. E essa autoridade tem informação privilegiada sobre, por exemplo, variação cambial, sobre qualquer política que vai ser tirada que pode incidir no câmbio. Então, cada vez que o Paulo Guedes ferra com a economia brasileira e o câmbio sobe por especulação cambial, ele ganha dinheiro. Sem produzir um parafuso. É isso. Ele ganha para destruir a economia nacional, né? Em resumo. Ele ganha. Eu não sei se ele ganha para destruir, mas ele destruindo a economia nacional, ele ganha dinheiro. Por isso que dá conflito de interesse.
E quase Exatamente. todo mundo que tem dinheiro fora do Brasil está fugindo do imposto. E não está trazendo de volta para não pagar o IOF, Imposto de Operação Financeira. Então, tu tem uma regra lá, uma conta CC5, que até 9 mil e poucos reais, ou acho que é isso, 9 mil e poucos reais, tu não paga. E tu paga um IOF pequeno, tu não tem que declarar. Seria uma conta para estrangeiro. E aí o dinheiro vai embora. O escândalo da CC5, o escândalo das contas CC5, foi o pilar da Operação Farol da Colina, que depois deu. Era o esquema de lavagem da privataria tucana, de ganhar, vender uma parte do Brasil privatizado, receber o dinheiro fora. Tem uma outra sacanagem também, Khaled, essa é genial. Os caras colocam o dinheiro lá fora, tá? Mas entra como um fundo estrangeiro, porque a Receita não sabe quem são os donos do dinheiro. E como entra para comprar título da dívida, tem um benefício fiscal maior como se fosse dinheiro de nacional, porque não paga o retorno da grana. Então, tipo assim, eu evadi dinheiro pelos meandros da lei e tô aplicando na dívida pública e tô ganhando como se fosse um fundo estrangeiro que trouxe dinheiro para o Brasil. E parêntese aí, num cenário de aumento da taxa Selic, né? Que já Exatamente. aumentou Exatamente. 4 vezes, então a cara de pau, né? É doentia, né? Eu só tenho um detalhe para falar, só um detalhe que acho que pode ser, que eu acho muito importante, tá? Dois, na verdade. A gente tem que entender que na etapa financeira do capitalismo, as pessoas físicas e jurídicas, as físicas mais que nada, que têm muito recurso, escondem a sua riqueza ou alocam sua riqueza nas jurisdições especiais, os chamados paraísos fiscais. Esses supostos paraísos fiscais, eles têm o controle da inteligência cibernética da superpotência. Porque a NSA, ela tem o poder de craquear, de entender o que está sendo transferido no sistema SWIFT de compensação interbancária. Outra, quase todo paraíso fiscal, ele pertence a uma potência europeia, ou uma potência em escala mundo, e tem um banco consolidado que opera atrás dele. Tá? Então isso não é eventual, isso não é uma exceção, isso é a regra da acumulação no século XXI. Extrair riqueza das sociedades e alocar ela em lugar onde paga pouco tributo, para não virar política pública, política social, para não ser objeto de pressão no conflito distributivo. Essa mesma canalhada que no Brasil fala em teto de gastos e ajuste fiscal. A mesma. Ou seja, para agravar o fenômeno da concentração e da desigualdade de renda, né? Exatamente, Então, exatamente isso. Esse fenômeno de uma maior concentração, do aumento nas desigualdades, está intimamente ligado com esse modelo, né, de evasão fiscal, enfim, que o Bruno acabou de falar. O André Veronese trouxe uma questão legal aqui, que ele pergunta quais são os agentes que dão sustentação a Paulo Guedes no governo ainda hoje. E aí eu vou fazer um gancho nessa pergunta, com a que o Evandro trouxe, né, sobre a relação entre o marco regulatório do pré-sal e o golpe de 2016. O Bruno entrou na questão da Lava Jato, né, que está intimamente ligado com a destruição da Petrobras, como a gente já falou anteriormente, que tem um papel estratégico, então, que não é um projeto de destruição da Petrobras. Eu queria saber se tem essa relação aí, né, do lavajatismo com os agentes de sustentação do Paulo Guedes no governo. Eu creio que sim, tá? Porque a Lava Jato, ela tem uma origem, a gente pode fazer um programa só sobre Lava Jato, eu acho, até propondo aqui, tá? A Lava Jato tem origem numa projeção de poder do Departamento de Estado, que seria o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que começou logo no primeiro mês do governo Obama, fevereiro de 2009, no chamado Projeto Pontes. Qual que era a ideia? Era colocar os valores jurídicos dos Estados Unidos dentro das carreiras correcionais, promotores, procuradores, delegados de polícia, fiscais de receita, juízes dos países ibero-americanos. Esse é o início, tá? Depois a presidenta Dilma, ela fez tudo o que tinha que fazer, inclusive aprovando a lei da delação premiada, a lei antiterrorista baseada no Chile, toda a legislação que foi demandada por esse tipo de setor, a ex-presidenta Dilma aprovou, conseguiu aprovar quando tinha maioria no Congresso. Ou seja, ela preparou o terreno
para tomar o golpe. Uhum. Ela e o seu partido e a sua dirigência, né? A gente costuma dizer que é uma disputa cruel entre quem não fez nada e quem nada fez. Entre Tarso Genro, quando era titular da Justiça, que deixou passar o seminário dos gringos aliciando os servidores federais por projeto de poder deles, ou o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que também não fez nada. A outra situação que a gente tem que colocar é a seguinte. Paulo Guedes, ele pode ser a exceção pelo seu estilo verborrágico, falastrão, bravateiro, mas em termos de fundamentos, ele é a mesma porcaria de todo mundo. É aquela brincadeira, ele governa pela e para Faria Lima, que seria a rua, simbolicamente, que concentra o mercado financeiro, a meca da especulação brasileira que está nesta avenida em São Paulo e adjacências. Ele governa para esse tipo de empresariado no Brasil, que metade do que tem de ganho está na especulação. Tá? Então, eu posso afirmar que, quando falo o mercado está nervoso, o mercado aquilo outro, dá mais ou menos 1.800 pessoas físicas e jurídicas que circulam em torno do tal do mercado financeiro, que também está muito vinculado, isso é importante colocar, às editorias de economia dos grandes meios, inclusive aqueles que fazem oposição ao Bolsonaro, como a própria Rede Globo. Basta ver como o Miriam Leitão passou pano para a offshore do Sardenberg, coisa e tal, até foi brigar, ela tem que se proteger, ele tem que proteger a fortuna dele dele mesmo, né? É isso que tem que ser colocado, né? É até aquela piada macabra, né, Calete? Se eu fosse o Paulo Guedes, eu me protegeria de mim mesmo, evidentemente, né? O que tem que pensar também? O que vai estar em jogo esse ano que vem? Tá na cara que esse modelo econômico é insustentável. Tá na cara que é impossível, que se quer ter crescimento, estou nem falando de desenvolvimento, dentro do capitalismo brasileiro, com essas regras aí que estão colocadas, tipo essa regra de ouro de teto dos gastos, são travas à expansão do gasto público para fazer concertação privada. Isso é evidente. Como é que sai dessa arapuca? Tá? Se a social-democracia ganha, como sai dessa arapuca? Acho que esse que é o grande debate. Eu creio que o Paulo Guedes vai ser fritado, mas eu não acredito que vai mudar o modelo econômico com algum grau drástico para salvar o governo Bolsonaro. O Macri fez isso. No último trimestre do Macri, ele liberou geral, tentando dar conta de uma eleição que ele ia perder. Tá? É possível ainda, mas eu não vejo isso como muito viável, não. Acho que vai ter fritura do Paulo Guedes e vai ser... vai sofrer uma mudança, um câmbio para alguém tão ruim quanto ele, que talvez fale menos, o que já é um avanço para o governo Bolsonaro. O bom do Paulo Guedes é que ele é sincero. Você quer saber um AJ? É o Paulo Guedes, é assim. Esse tipo. Um especulador que não serve para nada, um parasita financeiro. Então, para encerrar, vou colocar aqui a última questão e aí deixar para o Bruno responder, fazer aí as últimas considerações, a gente encerrar aí, já estamos quase batendo 1 hora de debate aqui. Queria que ele comentasse, ele já começou falando disso, né? Então, que complementasse aí com a pergunta do Vitor Azevedo. Vimos o que essa gestão neoliberal causou no Chile e a resistência revoltosa da sociedade nos últimos 10 anos. Queria que você comentasse um pouco sobre as possibilidades de resistência popular, e aí ele complementa levando em conta a desmobilização totalmente sintomática gerada nas últimas décadas. Então, queria que você fechasse com essa questão. Vamos dar aqui, né, um espaço também para o Silas, agora é a última pergunta mesmo, e aí você encerra respondendo também o Silas, que perguntou como anda o lobby dos setores religiosos cristãos nas instituições do Estado em vista das especulações econômicas, se há alguma chance de neutralizar esses setores. Então, responder essas duas questões e a gente parte para o encerramento aí do debate, já avisando o Ricardo que a gente anotou aqui, gostou muito da sugestão de fazer uma live específica para debater a Lava Jato. Então, Vitor e Silas, eu acredito, com muita franqueza, que nenhum analista político tem condições de tirar a linha política, né? Eu vendo anarquismo, a gente tem essa preocupação enorme, aonde o intelectual, ou aquela que faz análise, não determina a linha. Quem faz isso é a força coletiva, né? Seja no movimento popular, seja na orientação política, na estrutura política específica.
Mas eu creio que a gente pode debater um dia o chamado estallido social, a insurreição popular chilena, como quebrou o modelo neoliberal, e fazer correlações entre Chile, Brasil, Colômbia, por exemplo. Tá? Sobre os pentecostais, ou os neopentecostais, aqui o Silas trouxe a cristão, um cristianismo muito maior do que o pentecostalismo. Silas, são 200 votos no Congresso. Chegou a bater 33% do eleitorado. Hoje eu acho que está em 27%. Teve pesquisa que diz que metade dos pentecostais, eles chamam de evangélico, mas é pentecostal, já não votaria mais em Bolsonaro. Só que aquilo que chega para nós, que não somos de nenhuma igreja neopentecostal e não temos vínculo direto com esse tipo de pregação, é a presença da liderança dessas redes, como, por exemplo, com Malafaia, com Edir Macedo, com R.R. Soares e outras excrescências. Aí a gente realmente tem problema, a gente vai achar que todo mundo, todo o sistema de crenças pentecostal está vinculado a esse tipo de liderança, tá? Eu não saberia te dizer especificamente qual é o vínculo econômico deles com o capital financeiro, mas eu posso afirmar que a legislação permissiva, onde as instituições, aspas, igrejas, essas empresas de exploração da fé alheia, têm IPTU reduzido ou não pagam IPTU, não são tributadas, muitas vezes recolhem dinheiro e a receita não está ali dentro, isso é um projeto de poder. Você teve, aspas, a reforma trabalhista, isso é absurdo, não? A retirada de leis de proteção do trabalho, o encolhimento de políticas públicas, a retirada de investimento público, por exemplo, no ano de 2020 para 2021, eu acho que enxugou 22% da verba do SUS, em plena pandemia, tipo, de cada R$10, 2 deixaram de ir para o SUS, nesse ano, de 20 para 21, e um poder, inclusive financeiro, cada vez maior, desses grupos que são concorrentes. Só não é pior, gente, porque tem um monte de redes de televangelismo e redes pentecostais que disputam entre si. Por isso que não é tão ruim. Há uma concorrência entre elas muito grande. Então, por exemplo, se o Silas Malafaia concorre a vice do Bolsonaro, fatalmente ele vai gerar um racha no meio dessa base aí. Mas eu acredito que um dia, com alguém específico, alguém que tem uma formação teológica ou vínculo pastoral de verdade, a gente possa fazer uma conversa com isso, sobre esse assunto, né? Com mais ênfase. Mas eu diria que, aí no plano ideológico, aí eu dou razão ao Silas e encerro, tá, Calete? Esse pessoal faz a chamada teologia da prosperidade. Como que a obra da graça fosse uma espécie de retorno de investimento. E aqueles que aportam, inclusive, dinheiro por essas empresas, exploração da fé alheia, seriam remunerados, recompensados de alguma forma. É esse nível de absurdo que está. Em geral, além de transações eletrônicas, esse povo ainda recolhe em espécie, notas pequenas, que aí depois é praticamente impossível de rastrear pela Receita. É dinheiro líquido muito grande, sabe? Que era num estado mais duro em termos de tributação, era para ter, olha só, anarquista querendo isso, né? Um fiscal da Receita em cada templo. Porque pelo menos indo para o bolo tributário, tu briga contra o poder político constituído. Agora, espalhado na base da sociedade, pelo manipulador que mora ao lado, aí fica muito difícil, né? Mas não sei se vale como alento também, como deu uma encolhida, a recessão pesada no Brasil, já era recessivo antes da pandemia, ficou maior ainda com a pandemia, até esses pastores picaretas deixaram um pouco de as suas carreiras porque eles têm que bater a meta e não conseguiram bater a meta, por incrível que pareça. Que loucura, mas é verdade. Então é isso, né? Já passamos de 1 hora, acho que é um tempo bom, até para deixar o debate no ar e dar aquele gostinho de quero mais. Queria agradecer novamente, né, em nome do ITA, do Instituto de Teoria e História Anarquista, o Bruno. Felicitar, né, pela iniciativa aqui do quadro, né? Muito legal contar com as suas contribuições, com as suas reflexões. Agradecer imensamente pela a audiência, né? A gente teve um número legal de pessoas acompanhando ao vivo aqui, então agradecer a todo mundo que acompanhou, que prestigiou nosso debate, nossa conversa aqui, né? Mais do que debate.
Dizer que o conteúdo do programa vai ficar todo gravado, então, a partir do momento que encerrar a transmissão aqui, vai estar ali na íntegra. E, para fechar, convidar, né, a todos e todas a apoiar o ITA. Tem aqui na descrição a nossa chave Pix, para quem puder fazer uma doação, puder contribuir com a gente agradece. Seguir o ITA nas nossas redes sociais, também está na descrição os links aí para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter do ITA. Tem o link da nossa página também, para quem quiser acompanhar as próximas atividades, o nosso acervo, né, de produção, de textos também. Agradecer a todos e encerrar aqui o debate, né? Muito obrigado a todos e todas e boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Um monte de gente aqui, cara, um monte mesmo. Deixou um recado aqui nos comentários. Eu peço desculpas, não deu para ler recados, a gente só leu pergunta, né? Então, Luciano, o próprio Felipe, Kelly, Bruno, Thaís, Deise, Lucas, falamos, Denis, Igor e mais um montão de gente. Obrigado pela participação, depois fica gravado. Uma honra estar aqui, espero ter contribuído. Forte abraço e boa noite. Obrigado, Bruno, obrigado, Cris, né, que elogiou aqui a apresentação, o Augusto também. Todo mundo aí, né? Não dá para citar um por um. Esqueci de falar também, importante, para todo mundo, vou reforçar aí para seguir o canal do ITA aqui no YouTube também, clicar no botãozinho aqui embaixo, ativar as notificações para receber, né, as notificações dos próximos eventos. A gente tem mini cursos, tem, né, o Xadrez Político, segundo programa no dia 20, então vou fazer esse reforço aí para todo mundo seguir o canal aqui também. Valeu? Boa noite, obrigado aí e até a próxima, pessoal.